Vamos ao que nos trouxe cá hoje, inteligência artificial. Então, o que é que vamos falar? Vamos falar um bocadinho sobre o que é isto da inteligência artificial, porque para vocês conseguirem usar a inteligência artificial da forma correta, têm que ter uma literacia mínima sobre este tema. E eu quero-vos tentar dar esta literacia mínima, mesmo sem vocês terem que tirar um curso de engenharia informática, ok? Por isso, apesar de eu ser engenheiro informático, eu vou aqui ignorar termos técnicos e essas coisas todas. Quero-vos mostrar que há várias formas de utilizar a inteligência artificial e que talvez vocês só possam estar a usar parte delas, e ao usar todas pode-vos abrir muitas oportunidades. E depois, a parte mais gira que eu guardei para o fim, e porque é que eu guardei para o fim? Para vos fazer sofrer e estar aqui comigo nestes já 20 minutos, vou abrir o chat GPT e vou começar a fazer coisas. Vou começar-vos a mostrar como é que eu uso a inteligência artificial no meu dia-a-dia. E para além do chat GPT, vou-vos mostrar 3, 4 ferramentas que eu uso que se calhar podem ser super úteis para vocês. A qualquer momento, malta, metam perguntas no chat, ok? Não esperem pelo fim, ainda que no fim a gente vá ter um espaço para perguntas e respostas. Vou ser muito rigoroso, vou apontar para os 60 minutos, mas perdoem-me se deslizar um bocadinho. Não desistas, porque a melhor parte está mesmo no fim e é a parte mais prática. Tenta ficar mesmo até ao fim, ok? Então, normalmente quando vêm falar comigo sobre inteligência artificial, e vem imensa gente falar comigo sobre inteligência artificial, vem-me perguntar: João, como é que eu faço o vídeo do bebê? Como é que eu meto as pessoas dentro de umas embalagens de plástico? Vêm-me perguntar sobre as últimas tendências, como é que se faz aquelas coisas que toda a gente vê, que toda a gente está a fazer, ok? Eu acho que isso é giro, ok? Entretém-nos enquanto humanos, mas se nós queremos levar mais a sério a inteligência artificial e perceber o que vem aí e o que é que isso impacta no nosso dia-a-dia, então se calhar devíamos tentar ir um bocadinho mais a fundo. E então a minha proposta é ajudar-vos a ir um bocadinho mais a fundo e entender melhor o que é isto da inteligência artificial. Desde o lançamento, a inteligência artificial, malta, existe desde os anos 60 do século passado. Mas, de facto, nós não estaríamos a ter aqui esta sessão há 3 anos atrás, ou em 2021. Nós começámos a falar deste tema e pessoas normais que não sejam da área de tecnologia começaram a falar neste tema desde o chat GPT. Estão a ver esta curva? É a curva de notícias e de coisas que estão a sair sobre este tema. Então é um tema super, super quente. Mas é muito difícil falar de inteligência artificial a sério, porque todos os dias saem coisas novas. Não sei se já vos aconteceu estarem completamente perdidos sobre o que é que está a acontecer. Depois, as coisas estão a ficar mais complexas. Mesmo para um engenheiro informático já é difícil perceber certas coisas. Depois eu começo-vos a falar de machine learnings, de inteligências artificiais, deep learnings, vocês adormecem, ok? E depois, há um excesso de informação. Há tudo e mais alguma coisa. Aliás, as notícias sobre inteligência artificial já são geradas com inteligência artificial. Então a gente já não sabe o que é verdade, o que não é, o que é marketing, o que é real. E então isto leva a 2 tipos de pessoas. O cético, que é aquela pessoa que diz sempre, a seguir a qualquer frase de inteligência artificial, sim, mas o meu trabalho não é automatizável, sim, mas na minha indústria é que não vai ser, sim, mas os resultados não são assim tão bons. E depois o sonhador, que é o inverso, que é, não, eu se meter inteligência artificial, despeço toda a gente na empresa e isto fica tudo automatizado. O que eu vos quero mostrar é que não fiquem nestes extremos, porque normalmente o cético depois é empurrado para utilizar, passa o sonhador, depois começa a usar, falha e volta a cético. Então o segredo está aqui um bocadinho no meio e é o que eu vos quero fazer hoje com vocês, é colocarmos no meio. Se quiserem desligar se já estiverem fartos de me ouvir e quiserem desligar, desliguem a seguir este slide, porque isto sistematiza o que eu sei sobre inteligência artificial. A inteligência artificial vai eliminar a maior parte dos trabalhos que nós temos hoje, vai criar alguns novos trabalhos. Quando, como, com que velocidade, com que extensão é que isso vai acontecer, ninguém sabe. Ninguém sabe, nem o Elon Musk sabe. Porque o que nós estamos a fazer com a inteligência artificial é um experimento social que nunca foi feito antes. E já vão perceber porquê nos próximos slides. Então eu acho que é muito fixe nós sabermos ir um bocadinho mais para além do chat GPT, que é uma coisa que já todos usamos, mas tentar perceber o que é isto, o que é que está aqui por detrás disto. Então, uma pergunta para vocês. O que é para vocês inteligência? Se tivessem que definir inteligência ou
explicar o que é inteligência a uma criança de 4 anos, o que é que você escrevia? Bora lá. Pergunta difícil, filosófica quase. Estou curioso em ver as vossas respostas. Saber fazer. Ok, boa. Saber fazer. Raciocínio lógico. Ok, boa. Boa. Mais ideias. Puxem lá pela vossa inteligência. Capacidade de refletir sobre um tema. Ok, ok. Ok. 8 pessoas a participarem. Saber relacionar conhecimentos. Ok. Informação rápida. Capacidade de pensar, sentir. Sentir é se calhar é das poucas coisas aqui que é intrinsecamente humana. De fazer, saber executar. Capacidade de adquirir conhecimento. Pensar, senso comum. Capacidade de transformar informação em conhecimento. Então, reparem que, se lerem estas definições, são poucas aquelas que tocam em palavras que nós só aplicaríamos a um humano. Ok? E isso, por exemplo, emoção, sentir, não é? Ok? Correlacionar ideias. E vamos só deixar terminar aqui mais uma pessoa. Vou usar o chat GPT para ajudar a responder. Boa, boa. É uma boa estratégia nos dias de hoje, ok? Boa. Então, capacidade de interiorizar aprendizagens. Ok, boa. Então, até, eu diria, muito recentemente, todos nós, a única coisa que conseguíamos era comparar a nossa inteligência com a inteligência, se calhar, destes macaquinhos aqui, giros, que a gente diz, eles até são mais ou menos parecidos connosco. Mas na nossa escola primária, não sei se hoje em dia ainda é assim, no meu tempo havia animais racionais e animais irracionais. E os únicos animais racionais que existiam eram os humanos. Todos os outros eram animais que a gente até conseguíamos ver traços de inteligência neles, mas não se comparavam. A inteligência era segundo os gregos, era um poder humano, uma dádiva divina que só tocava aos humanos. Mas houve um momento na história, que já vos vou dizer qual foi, onde alguém disse, e esta coisa das máquinas que temos, na altura não havia telemóveis, não havia, mas havia outras máquinas, será que eles podem pensar? Então eu tenho um desafio para vocês, que é o desafio de dizerem-me, apostarem comigo 1.000 euros. Quem é que desta turma aposta comigo 1.000 euros que tem a certeza absoluta que o texto 1 e o texto 2 foram escritos ou por humanos ou por máquinas? Leiam lá. Conseguem apostar? Silvia, vê aí no chat se alguém lança o cheque que diga, eu tenho a certeza que o 1 foi um humano, o 2 foi uma máquina, ou que o 1 foi uma máquina, o 2 foi um humano. Vocês conseguem apostar 1.000 euros aqui comigo que isto foi feito por uma máquina ou por um humano? Alguém diz? Digam aí no chat. Digam no chat. O que é que acham? Que alguém quer apostar? Silvia, aí há algum apostador? Ah, caraças, e o que é que eles dizem? Digam lá, é humano ou máquina? Vá, bora. Bora lá. Há apostas? Não? Ninguém quer apostar. Ok, máquina. Mas, atenção, é ter mais máquina, mais máquina. Pronto. O que é importante aqui é que provavelmente é muito difícil termos a certeza absoluta se isto foi feito por uma máquina ou por um humano. Podemos ter assim um feeling, mas é difícil, ok? Já agora, para surpreender-vos, foram os dois feitos por um humano, ok? Portanto, não há aqui máquina envolvida, só vos quis lixar aqui a vossa aposta. Quem fez este teste, que a gente acabou de fazer, que se chama um teste de Turing, foi este senhor, o Alan Turing, que provavelmente, se vocês viram o Jogo da Imitação, um filme já de alguns anos atrás, que até ganhou Oscars, foi a primeira pessoa, que foi o louco, que disse, será que uma máquina pode pensar? Será que uma máquina pode ser inteligente? Será que uma máquina pode aprender? E o que ele fez, basicamente, a definição de inteligência artificial é simplesmente, quando eu olho para um texto, para uma imagem, para uma decisão, se eu não conseguir distinguir se ela foi tomada por uma pessoa ou por uma máquina, então eu assumo que aquela máquina, se foi por uma máquina, que aquela máquina tem um comportamento inteligente.
ok? Para os engenheiros informáticos desta call, eu não vou aprofundar este tema, porque ele é bem mais complexo e bem mais filosófico. O que é importante vocês também terem noção é que a inteligência está associada a nós conseguirmos aprender. Nós nunca consideraríamos uma coisa inteligente que se mantivesse sempre igual. Nós humanos, se tudo correr bem, e vocês estão aqui nesta call, nesta masterclass, vão, no fim da masterclass, ter aprendido alguma coisa. Então, os humanos, como é que eles aprendem? Pensem quando vocês começaram a andar. Caíram, levantaram-se, e progressivamente foram aprendendo a andar. E isto acontece durante a vida toda. Nós aprendemos com os nossos falhanços, com a tentativa e com o erro. E por isso é que, normalmente, aprendemos menos na idade adulta, porque nos permitimos menos ao erro. Já pensaram nisso? Quanto mais adultos nós somos, menos abertos estamos a errar. E, como tal, é mais difícil aprender. As máquinas aprendem de uma forma totalmente diferente. Elas agarram num conjunto enorme de informação, milhares de coisas, e vão tentar perceber que relações é que existem nesses dados. Relações essas que nós, até humanos, não conseguimos identificar. Estamos a falar de milhões de dados, ok? E eles conseguem fazer isto num segundo, malta, num segundo. Por isso é que isto é uma corrida muito injusta para os humanos, porque as máquinas têm uma capacidade de aprender muito mais rápido que os humanos. E eu quero, nesta masterclass, ajudar-vos a fazer aqui um exercício simples de como é que uma máquina pensa, como é que uma máquina aprende, ok? Então eu escolhi o exercício mais simples do mundo. Criar uma inteligência, se assim se pode chamar, vou pôr entre aspas, que consiga, quando eu lhe mostro uma fotografia, dizer: João, isto é uma fotografia à noite, ou João, isto é uma fotografia de dia, ok? Então digam-me lá, vocês, como é que seria, o que é que vocês diriam a uma máquina para que ela pudesse distinguir o que é uma foto de noite e o que é uma foto de dia? Vá lá, bora lá. Ideias. Luminosidade, luz, ok? Luz, claridade, céu azul, céu escuro, tipo de luz, brilho. Ok, boa. Boa. Contraste. Ok, nível de claridade. Ok. Excelente, excelente. Então, estão aqui já a criar o vosso algoritmo. Ok? O horário da foto, a localização, também é uma possibilidade. Iluminação, luminosidade. Bom, então já temos aqui um padrão, que é, no fundo, a luminosidade, ok? Vamos assumir que eu tenho uma escala de 0 a 100% e que estas mais escuras têm uma luminosidade ali mais para o 0, 10, 20, 30% e as outras têm 80, 90%. Então, eu com isto já conseguiria ter um comportamento, entre aspas, inteligente, que hoje em dia seria estúpido, mas que se calhar há 2 décadas atrás seria muito inteligente, que era a capacidade de uma entidade tecnológica conseguir olhar para uma fotografia e distinguir o que é noite e o que é dia, ok? Mas como é que eu sei que 30%, onde é que está o limite da noite e onde é que está o começo do dia? Eu tenho que alimentar o meu algoritmo com muitos exemplos. Muitos exemplos. Então eu pegaria em milhões de fotografias, de noites e de dias, e dizia: olha, esta é de dia, esta é de dia, esta é de dia, esta é de noite, esta é de noite, esta é de noite, esta é de dia, esta é de dia, esta é de noite. Okay? Então treinava, e isto um algoritmo pode fazer este treino de milhões de fotografias em 1 segundo. Okay? E o que é que ele fazia? Ele fazia este gráfico aqui muito complexo, mas que é muito simples. Ele dizia que a maior parte das fotografias de noite vai estar aqui nesta zona, ok? E a maior parte das fotografias de dia, e vamos imaginar que isto era aqui à volta dos 30%, ok? Aqui, 30%. E a maior parte das fotos de dia estariam aqui nos 70%, vamos imaginar, ok? Porque eu lhe dei estas fotos. E o que é que ele ia fazer a seguir? Vamos aqui só tirar o lápis. Como é que eu tiro aqui o lápis? Ok, está aqui. O que é que isto iria fazer? Iria fazer com que todas as fotos que saíssem fora destas áreas, ele não iria saber o que é que eram. Portanto, esta foto aqui do braço no escuro, ele não ia dizer que era noite, porque ele nunca tinha visto fotos tão escuras.
também não iria ver fotos tão claras, ok? Mas se eu lhe desse fotos realmente de dia e de noite mais standard, mais aproximadas aos dados que eu lhe dei, eles iriam dizer com certeza isto, com uma elevada certeza é noite, com uma elevada certeza é dia, ok? Então, deixem-me só fechar isto. Como é que eu fecho isto? Como é que eu fecho isto? Clear all drawings. Acho que é assim. Yeah. Então, por isto é que os dados são tão importantes quando falamos de inteligência artificial. E é por isso que vocês todos os dias, neste telemóvel, neste computador, neste Zoom, nas páginas que vêem online, estão a dar imensos dados às máquinas. Dados esses que para vocês parecem completamente irrelevantes, mas que para as máquinas permitem a elas perceber os vossos comportamentos, imitar-vos, criar uma representação vossa, virtual, que sabe melhor o que é que vocês querem do que vocês próprios. E é por isso que vocês disserem banana, 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 vão abrir o vosso Instagram e vão ver fotos de bananas. Ok? E mais, de repente começa-vos a apetecer comer banana. E vão comprar bananas da Amazon. E tudo isso porque o algoritmo percebeu que vocês realmente têm aquele gosto, ok? E explorou esse gosto, explorou esses dados que vocês lhe deram, ok? E nós estamos a dar quantidades massivas de dados aos algoritmos sem que nos apercebermos que isso depois vai ser usado contra nós pelas máquinas. As máquinas vão explorar isso. E malta, aqui não há alternativa. Gostava-vos de dizer que é possível não dar dados, mas é muito difícil não dar dados em absoluto e continuar a viver neste mundo, ok? Então, porquê é que nós falamos tanto de inteligência artificial ultimamente? Imaginem qual seria o impacto nas nossas vidas, nas nossas empresas, se de um dia para o outro, todos os países na Europa, todas as pessoas ao nível europeu falassem português. Já imaginaram o que é que subitamente era possível? Tudo aquilo que vocês fazem, as vossas empresas, passariam a poder trabalhar todo o mercado europeu. Poderiam viajar, poderiam trocar conhecimento, poderiam falar com qualquer pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu com a introdução do ChatGPT. Anteriormente, a inteligência artificial era aplicada a coisas como a gente viu. Analisar fotos, saber qual é o melhor anúncio de banana para vos dar no Instagram. Hoje em dia, a inteligência artificial existe com uma relação humana com vocês. Vocês falam com ela. E ela fala na vossa linguagem. Então, passámos de um cenário em que vocês estavam a falar com um chinês que não percebia português e vocês não percebiam um chinês, para um cenário em que estão a falar com um chinês que sabe falar português. E que a partir daí nós começamos a interagir com estas entidades, com estas máquinas, como interagimos com outras pessoas. E se calhar elas até são mais simpáticas, até se calhar falam o que a gente quer ouvir, tratam-nos melhor que outros humanos, ok? E isso foi algo que mudou radicalmente a relação que nós temos com a inteligência artificial. Não sei se vocês têm esta noção, mas o ChatGPT tem, e isto são números dos primeiros modelos que eles tinham. Esses modelos tinham a informação de 3,3 milhões de livros completos, 100 milhões de páginas web e 2 mil milhões de minutos de vídeo. Então, imaginem por um minuto que vocês estão a falar com alguém, com um humano, com o Zé Manel, que não só leu estes livros, viu estas páginas e viu estes vídeos, como se lembra em pleno, a todo momento, em frações de segundo, de todo o conhecimento que está contido nesta informação toda. Estão a imaginar o que é que isso seria a nível... Se essa entidade fosse uma pessoa, mas isto existe à distância de umas teclas no ChatGPT, ok? Então, é quase como se vocês estivessem a falar com uma entidade divina, uma entidade que condensa toda a informação do mundo e que a disponibiliza a vocês, na vossa linguagem, quando vocês quiserem, como vocês quiserem, com a densidade que vocês quiserem. Okay? Isto encerra aqui a parte da literacia, portanto, vocês agora já sabem o que é inteligência, como é que as máquinas aprendem, o que é um algoritmo, já falámos do ChatGPT, como é que ele mudou as coisas, já falámos da quantidade de dados e da importância dos dados, e agora gostava de falar-vos quais são as várias formas de vocês usarem inteligência artificial no vosso dia-a-dia. Okay? Então, eu gosto... Imaginem que vocês têm esta pessoa ao vosso lado, não é? Hoje em dia temos estas pessoas ao nosso lado, que são pessoas
virtuais que têm esta informação toda à nossa disposição. A escolha é como é que nós usamos esse conhecimento e essa entidade. Nós podemos escolher usá-las como ferramentas. O que é nível 2? O nível 1 é no uso de inteligência artificial. Nível 2, ferramenta. Eu agarro e digo assim, quase trato como um estagiário. Toma lá este e-mail e resume. Toma lá este texto e dá-me uma tradução. Gera-me aí um template do e-mail para enviar para clientes. Corrige-me aqui a gramática disto, ok? Então, a minha relação com a máquina é uma relação de eu dou-lhe uma tarefa que eu considero super simples e ela executa-me essa tarefa e está feito. Não desenvolvo nenhuma relação com ela. O nível 3 já é usar a inteligência artificial como um consultor. O que é que isto quer dizer? Eu começo-lhe a fazer perguntas. Eu tenho aqui este problema. Como é que eu posso melhorar a taxa de conversão do meu negócio? Como é que eu posso melhorar a minha abordagem aos clientes? Tenho aqui um problema na minha equipa, como é que eu posso resolver essa equipa? Quais são os riscos que eu não estou a ver neste plano? Okay? Então, eu estou a usar a inteligência artificial para me aconselhar, para me dar dicas. Nível 4, copiloto. O que é copiloto? É vocês iniciarem uma discussão com várias etapas, em que eu pergunto uma coisa, preciso de ideias sobre a masterclass de inteligência artificial. Ele dá-me ideias, então explora-me esta e esta. E ele explora. Então e se fôssemos por outro lado? E ele acompanha-me. Ou seja, é quase como se tivéssemos um sócio a trabalhar connosco. Alguém que trabalha connosco para um propósito único, mas um conjunto de conversas que já são densas e às vezes até podem decorrer ao longo de vários dias. Nível 5, usar o ChatGPT como expert. Ou seja, eu sei que ele leu muito mais coisas que eu e, portanto, se calhar sabe como é que se faz uma minuta jurídica muito melhor do que eu, porque eu não sou advogado, não é? Ou se calhar até sabe como é que se faz diagnósticos médicos. Por exemplo, hoje em dia os médicos usam muito a inteligência artificial para fazer diagnóstico. Ou aconselhamento financeiro, ou de contabilidade, ou de riscos estratégicos, ok? E por fim, uma coisa que vocês vão começar a ouvir falar mais, mas que eu não vou abordar muito nesta masterclass, que são agentes de IA, que são basicamente entidades que continuam a trabalhar para vocês, mesmo quando vocês desligam o computador. São entidades autónomas, ok? É como se vocês dissessem, olha, eu quero umas férias na praia, faz-me lá o que tens a fazer, até 1000 euros, marca-me isso. E ele vai fazer, vai consultar, vai ver quais são opções, vai-vos fazer perguntas, vai fazer isto tudo de forma autónoma. Okay? Como é que vocês identificam que podem implementar a inteligência artificial nas vossas organizações? Okay? É uma coisa que é repetitiva, é uma coisa, por exemplo, que vocês fazem regularmente e que vos ocupa tempo? É algo que vos consome energia? É algo que vocês conseguem descrever claramente a uma criança de 8 anos, os passo a passo? Ok? Existem exceções, existem coisas imprevistas, então se calhar elas são documentadas. Se falhar tudo, se uma máquina não conseguir fazer ou falhar, quais são as consequências? Estas são as perguntas, eu depois vou-vos enviar este checklist. Estas são as perguntas que vocês têm que fazer cada vez que pensam em implementar a inteligência artificial num processo vosso na organização. Seja um processo de vendas, de marketing, de back-office, de recursos humanos, de legal. São estas perguntas que têm que fazer, ok? Então, avalia a oportunidade do risco, percebe que tipo de uso dentro daqueles níveis queres ter e que conhecimento é que tu, enquanto dono da inteligência artificial, deves ter para manteres a tecnologia dentro do teu controle. Porque a pior coisa que podes fazer é esperar que a tecnologia te vá resolver os problemas que tu próprio, enquanto humano, não consegues resolver na tua equipa, na tua organização. Ok? Pronto, falámos de como podes usar inteligência artificial, em que situações deves usar e não deves usar, e agora vem a parte que eu diria mais gira, que é a parte de começarmos a mexer na massa, ok? Estes logotipos que vocês estão aqui, provavelmente a maior parte de vocês conhecem aqui o OpenAI, que é o do ChatGPT. Só vos quer dizer que hoje em dia o ChatGPT é uma de várias soluções parecidas que existem. Tem também o Gemini, o Grok, o DeepSeek, tem vários. Qual é o melhor? Malta, tanto faz. Para 99,9% das pessoas, tanto faz, ok? Usem o ChatGPT, pronto.
Se vale a pena pagar ou não, a minha resposta é sim e não. Se calhar, para o que a maior parte das pessoas faz, não precisa de pagar. Agora, se quiseres começar a explorar aqueles níveis todos que estavam ali naquela tabela, que já vos vou dar alguns exemplos, se calhar vale a pena pagar. E como isto é tão barato, eu acho que, malta, paguem, porque mais que não seja, vai-vos valer a pena de certeza. Como é que tu comunicas com o chat GPT? Através de uma coisa chamada prompt. É aquela coisa que tu escreves naquela caixinha de texto. Okay? E é, no fundo, uma instrução. É o pedido que tu fazes para que a inteligência artificial te dê uma resposta. Okay? Muitas vezes a resposta não é a que tu queres, ou não tem o estilo que tu queres, ou não tem a densidade que tu queres, ou não tem o formato que tu queres, porque tu não lhe estás a dar a instrução da forma correta. E é por isso que eu te quero dar aqui uma estrutura. Okay? Então, vamos a isso. Vou aqui partilhar o meu ecrã. Deixa-me fechar aqui este ecrã. Abrir aqui o meu outro ecrã. Um minutinho. Share. Boa. Então, como é que eu estruturo as minhas prompts, as minhas chamadas ao chat GPT? Sempre desta forma. Tem 4 blocos. O primeiro é o role, ok? O que é o role? Em inglês é o papel que tu queres que ele assuma. Porque o chat GPT vai personificar um daqueles papéis. Pode ser um consultor, pode ser um especialista, ok? Então vou-vos ler o que é a definição de um papel, ok? Assume o papel de especialista sénior em comunicação estratégica, com experiência em trabalhar em conteúdos transformacionais de líderes, empreendedores e formadores. Tens um domínio em análise de discurso, copywriting, emocional, storytelling. És capaz de detectar padrões linguísticos e emocionais, identificar motivações humanas, crenças, bloqueios, reorganizar esses elementos para provocar reflexão e ação. Tens uma base sólida em psicologia da comunicação, marketing de conteúdo, comportamento humano. O teu foco é manter a autenticidade, reforçar a clareza. Estão a ver? Então, malta, vocês agora podem pedir. Estão a ver aquele especialista que sempre pediram, mas que nunca veio, que vocês nunca recrutaram? Agora vocês podem escolher. Vocês podem colocar aqui o que quiserem e ele vai ser essa pessoa, ok? Depois, o que é que eu quero? Qual é o formato que eu quero que ele me entregue? Eu quero que ele crie um resumo analítico e gere diferentes versões de conteúdo, como um artigo de blog, um carrossel, um roteiro, nananana. Pronto, isto é o que eu quero que ele me entregue. Qual é o tom que eu quero que ele use? Profundo, provocador, humano, com nuances emocionais, formatos diretos, cru, sem filtros. Estão a ver? Um tom conforme o canal, porque se calhar para uma newsletter ele vai usar um tom, para o Instagram vai usar outro. E depois eu aqui vou-lhe dar as instruções. Eu vou-lhe dizer assim, olha, tu agora que és esta pessoa que tem este objetivo de me entregar isto, com este tom, este formato, eu quero que tu leias uma transcrição que eu te vou dar, quero que tu identifiques as ideias centrais, as emoções envolvidas, quero que uses português de Portugal, ok? E quero que produzas um artigo de blog seguindo as melhores práticas com 750 palavras, ok? Pronto. O que é que eu vos quero reter aqui? Vocês, isto daria muito trabalho se todas as vezes que eu fosse usar o chat GPT tivesse a escrever este testamento todo. Por isso, e porque às tantas há um conjunto de papéis finitos que eu uso diariamente, vão ser 2, 3, 4, 5, eu guardo isto aqui num documento. Porque depois eu agarro nisto e faço isto. Malta, faço isto. Copio. Okay? Copio isto. Chego ao chat GPT e colo. Boa. Então, já tenho aqui tudo. O que é que me falta? Falta-me a transcrição. Já lá vamos, ok? Ou seja, para a vossa utilização do chat GPT ser prática e ser realmente densa, vocês têm que perder muito tempo a construir estas prompts, mas a partir do momento em que as guardam, elas são reutilizáveis. Então, sempre que vocês vão precisar de conteúdos, vocês vão agarrar, copiar, colar. E o que vai mudar é a transcrição, ok? E isso leva-me a um truque que eu vos quero deixar. Vocês têm diariamente, nós estamos a ter esta conversa, isto está a ser gravado e está a ser transcrito pelo Zoom. Portanto, eu vou ter o texto integral de tudo o que eu estou a dizer aqui.
Esse texto integral também pode ser gravado por um telefone. Vocês gravam o áudio e depois já vão ver a seguir que conseguem convertê-lo para texto. E, em cima disto, eu tenho aqui vídeos do YouTube. Então, se vocês usarem este serviço, este site que está aqui, ok? Que é transcrição de vídeos do YouTube, eu vou-lhe passar este vídeo, vou-lhe passar aqui este link, ok? E de repente tenho o texto todo do conteúdo deste vídeo, o texto integral, ok? E eu agora, com este texto integral, copio e vou ao meu chat GPT, que já tem lá toda aquela coisa posta, e tenho aqui transcrição 2 pontos, e eu colo aqui a minha transcrição. E agora reparem, estão a ver? Isto é um texto enorme, não interessa, demorou-me aqui 3 segundos a montar, não é? E ele começa a produzir um resumo, ok? Começa a produzir uma coisa que tem uma densidade, um estilo, uma adequação ao que eu estou à procura, que não teria em maior parte dos casos quando a gente vai lá escrever à pressa qualquer coisa, ok? Porque eu perdi tempo antes. Eu montei estas prompts, estas instruções antes. Reparem, no artigo que ele propõe, delegar dói, mas não delegar custa-te o negócio. Olha, porreiro, eu gosto deste título, estão a ver? O problema não é a pessoa, é a assimetria, estão a ver? E ele está-me a gerar isto tudo com base numa transcrição de um vídeo que já tem a minha linguagem, já tem as minhas palavras, já tem as minhas metáforas, ok? Então, o ponto aqui principal é, e depois eu também vos vou enviar isto por e-mail, não se preocupem, e até vos vou enviar estes exemplos, não precisam estar aí a escrever, esta estrutura de invocação, de comunicação com o ChatGPT permite-vos resultados muitíssimo melhores, se realmente prepararem isto antes. Okay? Então pensem, quais são os papéis que vocês querem que ele assuma, quais são os formatos que vocês querem que ele vos entregue, qual é o tom que querem que ele use, quais são as instruções que tem e qual é o contexto que lhe vão dar, ok? Curiosamente, também podem usar o ChatGPT para gerar estas coisas. Eu posso pedir ao ChatGPT para me gerar um role com um conjunto de características, ok? Pronto, este é um exemplo. Também ficaram a perceber que todos os vídeos de YouTube conseguem, num clique, transformá-los em texto e a partir desse momento produzir um blog post, um resumo, um e-mail para a equipa, torna-se facílimo, ok? Até mesmo para quem gosta de ler e não quer estar a ouvir o vídeo completo, pode agarrar no vídeo e resumi-lo. E agora vamos fazer outro exemplo, que é a mesma coisa. Portanto, o role aqui é uma pessoa analista sénior de reuniões executivas. Havia aí um assistente executivo ou uma assistente executiva. Portanto, eu estou a querer que ele seja a tua pessoa, né? Com experiência em cultura organizacional, colaboração de equipa, síntese estratégica. E o objetivo é extrair e clarificar a estrutura de informação necessária para uma reunião, ok? Domina as técnicas de escuta ativa, sumarização. Estão a ver? Pronto, eu vou copiar isto tudo. Mais uma vez, vou partilhar com vocês isto depois. E no fim, eu tenho aqui que lhe vou dar a transcrição da reunião, ok? Então, vou aqui abrir um novo chat. Claro, aqui. Pronto, já tenho o role, o formato, o tom, nananã, já está tudo aqui, ok? E agora, de onde é que eu vou buscar esta transcrição? Agora vou fazer diferente. Eu uso, e mais uma vez também vos vou enviar estes links, ok? Eu uso uma ferramenta chamada Maestra, que o que faz é, eu espeto-lhe para lá um áudio que eu gravo com o telemóvel, ok? Naquelas gravadores que nós temos aqui, e ele agarra nesse áudio e cria-me uma coisa que é um texto. Está aqui embaixo, que eu já fiz. Estão a ver? Isto é um texto integral de uma reunião que nós tivemos na Doc Digitizer de equipa. Que essa transcrição pode ter erros. Pode, excelente observação. Tem certamente erros, mas eles são irrelevantes muitas vezes para o que tu queres no fim. Ou seja, tu estás a lidar com uma pessoa muito inteligente, não estás a lidar com o teu estagiário. Para o teu estagiário isso era um problema. Para o ChatGPT não é. Ele vai entender, mesmo com erros, vai entender o contexto e vai conseguir produzir-te a mesma uma coisa muito interessante, mesmo que tenha pequenos pormenores e pequenos erros. De qualquer das formas, a transcrição do YouTube e esta ferramenta de transcrições é das melhores que eu conheço. Portanto, isto tem aqui já algum grau de qualidade. Então eu vou copiar isto. Isto é uma reunião de 1 hora. Estão a ver? Denso. Eu nunca conseguiria passar-lhe esta informação toda que eu lhe estou a passar se não tivesse a transcrição.
ok? Vou selecionar aqui isto tudo. Vou voltar aqui ao chat. Deixa-me ver se eu consigo. Ok, aqui é o chat. Desculpem lá. Esperem lá. Ok. E vou colar aqui a transcrição. Ok? Pronto. E o que ele vai produzir é um resumo geral desta reunião. Ok? Em que detalha na minha linguagem, com todos os termos usados, uma coisa muito mais interessante, muito mais próximo do que seria o trabalho humano. Estão a ver? Okay? Então, transcrições nos dias de hoje são a melhor ferramenta que vocês podem ter. Se vocês querem fazer conteúdo de marketing, se vocês querem fazer, por exemplo, um material de formação para a vossa equipa, gravem as reuniões. Malta, vão pôr pessoas novas na equipa, gravem as reuniões. A seguir, com esse conteúdo, vocês têm um guia de boas-vindas, têm um e-mail a sistematizar os pontos de ação, têm tudo o que vocês quiserem. A gravação, cada minuto que passa a falar que não é gravado, é conhecimento que nós estamos a desperdiçar e que podemos introduzir num consultor, num especialista. Eu posso perguntar, por exemplo, ao ChatGPT uma coisa tão simples quanto: o que consideras ser os desafios desta equipa e como propões ajudar a resolver? E eu subitamente transformei o ChatGPT com uma gravação de uma reunião num mentor que me vai ajudar a criar estratégias para ajudar esta equipa, ok? Por exemplo, execução comercial com pouca tração, ok? Volume baixo de chamadas. Então, eu agora posso começar aqui a criar uma interação com esta entidade. Outro truque muito interessante é, por exemplo, prepara-me uma estratégia de mentoria da equipa, mas antes faz-me algumas perguntas para ganhares contexto. Então, malta, o que é que agora acontece? Agora, ele, antes de me dar qualquer coisa, vai-me começar a fazer perguntas. Qual é o teu objetivo desta mentoria neste momento? Acelerar resultados, desenvolver competências, melhorar a autonomia? Qual é o perfil da equipa? Quais são os principais pontos fracos? Quais são os pontos cegos? Qual é a parte do processo onde sentes mais dificuldade? Então, estou a ver, ele está-vos vocês estão a trabalhar com um especialista, ele está-vos a fazer perguntas para ganhar conhecimento do que é que vocês querem. E ao responder a estas perguntas, vais ter um resultado muito melhor. Ok? Pronto. Então, vamos fechar isto. E vamos voltar aqui. Só aqui. Fechar isto. Ok. Pronto. Para além do ChatGPT, existem, e desta forma de usar o ChatGPT, e eu vou-vos mandar isto tudo porque acho que isto é um conteúdo que vocês depois podem começar a experimentar. Aqui requer muita experimentação, ok, malta? Vou-vos dar também algumas ferramentas que eu uso para vocês terem uma noção, fora do ChatGPT, o que é que existe que vos pode ajudar, ok? Provavelmente não se aplica a todos vocês, mas tenham a mente aberta para entender o que é que anda por aí, que mais cedo ou mais tarde vai também aterrar no vosso colo. Uma das ferramentas que eu uso regularmente para as minhas equipas de venda é esta plataforma chamada Read.ai. E o que é que esta plataforma faz? Mais uma vez, grava as reuniões, transcreve as reuniões e depois coloca aqui um conjunto de informação sobre que tarefas é que foram definidas, quem é que ficou responsável por quê, quais foram as perguntas que foram respondidas, quais não foram, qual é o resumo da reunião, qual é o sentimento dos participantes. Isto é muito usado, por exemplo, para telefonemas de venda, se o cliente perdeu interesse, não perdeu interesse, se fez uma pergunta e o vendedor não soube responder. E depois tem aqui uma componente gira de treinamento em que te diz coisas como se o teu ritmo de fala é muito rápido, se usas palavras de preenchimento, se usaste viés, ok? Se interrompeste a pessoa, ok? E tudo isto é baseado em inteligência artificial, ok? E isto permite depois, com todos os meus vendedores, voltar em sala de aula ou em sala com eles, perceber padrões, perceber como é que eles podem melhorar, perceber muitas vezes que a perspectiva que eles tinham quando estavam a falar com o cliente
não é necessariamente a que realmente aconteceu, ok? E também permite a eles terem recomendações de melhoria diretamente da inteligência artificial. Eu tenho a inteligência artificial a trabalhar os meus vendedores, ok? Então, isto é um exemplo de inteligência artificial aplicada a reuniões virtuais, que se calhar muitos de vocês não têm, mas ficam a saber que é possível, ok? Seria possível aplicar a mesma coisa, por exemplo, para reuniões com a equipa, reuniões internas. Depois, para quem conhece o meu site e vai lá ao meu blog, percebe que eu sou muitíssimo ativo no meu blog. E sou muitíssimo ativo no meu blog porque uso aqui esta aplicação. E o que é que esta aplicação faz? Esta aplicação é o meu escritor de artigos de blog. Eu digo-lhe, pá, eu gostava de abordar tema A, B, C e D, e ele vai me encontrar tópicos para blog posts, para artigos de blog, vai-me propor aqui um calendário detalhado para esses blogs, para eles não saírem todos ao mesmo tempo, e depois, se eu entrar aqui, nos que já foram feitos, se eu conseguir aqui encontrar, por exemplo, este, ele vai fazer uma pesquisa de mercado, vai encontrar vídeos, vai encontrar referências, vai encontrar links que andam pelo YouTube, pela internet, e vai construir um blog post com referências e vai publicá-lo. Tudo isto sem eu tocar sequer em qualquer blog post. Okay? Então, eu estou a dormir e este senhor, esta senhora, esta entidade, chamem-lhe o que quiserem, está a fazer pesquisa pela internet, está-me a montar os meus blog posts, está-me a fazer referências cruzadas, está inclusive a atualizar os meus blog posts anteriores porque ficaram desatualizados e está-me a publicá-los de acordo com o que eu quero, com os temas que eu quero, ok? Pronto, e isto já se aproxima do que é aquele último nível, nível 6, que é o nível da gente. É o nível em que eu vou dormir, desligo o computador e ele continua aqui a fazer estes blog posts. E reparem que temos aqui, inclusive, a guia completa para liderança empática que tem 40 referências. E mais, ele às tantas, como é ele que escreve, vai relacionar também com os meus artigos anteriores e vai criar estas ligações todas. Tudo de forma autónoma, baseado em inteligência artificial. Okay? Aplicar a inteligência artificial para o marketing. Finalmente, outra ferramenta que eu uso que também é super útil para marketing. Imaginem que agora estamos nesta sessão, temos aqui já 60 minutos, portanto, vamos estar mais ou menos no timing. 60 minutos, tenho um vídeo de 60 minutos e subitamente gostava de publicar aqui alguns stories sobre esta sessão, ok? Mas eu não sei que parte é que é interessante, não é? Não sei qual é os 60 segundos mais interessantes. Então eu meto para lá um vídeo de 60 minutos e com a inteligência artificial ele vai dizer quais são os momentos-chave e vai classificar esses momentos-chave num conjunto de parâmetros e vai-me aqui dar esta nota, ok? E vai-me partir este vídeo, ok? Ele vai-me dizer que este bocadinho de 1 minuto e 17 segundos é ótimo para o Instagram, ok? Então eu chego aqui, já me meto as legendas, já me meto tudo, faço download, já me meto a descrição, já me meto tudo e eu espeto de repente uma aula, uma masterclass de 60 minutos, tenho aqui conteúdo para dar e vender, ok? Então imaginem o trabalho que seria se eu tivesse uma equipa de marketing para fazer isto tudo, ok? Então, com isto, deixem-me voltar aqui à minha apresentação. Com isto vocês já perceberam que provavelmente há muito mais formas de utilizar o ChatGPT de forma muito mais interessante, através desta estrutura de prompts. Já viram também que existem muitas outras ferramentas para diferentes áreas da vossa empresa que vocês poderiam estar a usar para vos poupar tempo e que elas, se forem bem usadas, o output delas vai ser muito bom, ok? Porque é impossível, às tantas, vocês fazerem estas coisas que eu vos mostrei, ter melhorias nas reuniões, identificar quais são os pontos de melhoria, formar os vossos vendedores, ao mesmo tempo que escrevem blog posts, ao mesmo tempo que partem vídeos e metem stories. Tudo isto é impossível para um empreendedor fazer sozinho. Então a inteligência artificial ajuda-vos. É uma ferramenta que vos deve ajudar a ganhar essa eficiência. Okay? Então, dicas. Quanto mais detalhado for o teu prompt, e eu vou-vos dar estes exemplos, mais humano será o resultado. Os bons prompts são muito longos,
portanto, guarda-os num documentozinho para o reutilizares de forma frequente e vais ver que vão ficar ali 10, 15 blocozinhos que vocês podem combinar. Existe muita informação que hoje em dia é perdida em conversas que poderiam ser gravadas e tens áudio, vídeo, que pode ser transformado em texto e com isso alimentar os teus prompts. Podes transformar conversas, reuniões, webinars teus em fontes de informação que depois podem derivar em manuais, em e-mails, em abordagens a clientes. E tens aqui um conjunto de ferramentas, aqui eu mostro-te algumas delas, que realmente, se forem bem usadas, podem fazer a diferença. Agora, uma coisa importante, há muita coisa a acontecer neste mercado, portanto, tenham atenção que muitas destas ferramentas vão desaparecer rapidamente, outras vão ser copiadas e melhoradas, portanto, não podes estar sempre à procura da última Coca-Cola do deserto. A maior parte delas prometem muito mais do que o que elas entregam, e as que eu te mostrei aqui hoje são coisas que eu uso, portanto já passaram a prova do algodão, e era muito agir se eu tivesse uma coisa que fizesse tudo, que treinasse os vendedores, fizesse uma onboarding, fizesse o legal, mas não vai acontecer. Cada uma destas ferramentas apenas faz uma coisa. E isso dificulta, porque tens que ter muitas ferramentas para fazer várias pequeninas coisas. Se queres blogs, é uma coisa. Se queres vídeos, é outra. Se queres treinar vendedores, é outra. Ok? E isto, de facto, não ajuda no processo. É preciso ter aqui algum tempo para conseguir encontrar estas ferramentas. Okay? O que é que nos reserva o futuro próximo? Bem, esta eu queria acabar em alta, mas vou acabar com a verdade. Não é promissor. Neste momento, na área de tecnologia, que é uma das áreas que provavelmente vocês acham que é menos impactada por a inteligência artificial, porque somos nós que a fazemos, estão a haver despedimentos em massa, ok? Talvez porque é a primeira área a tirar o maior partido possível destas tecnologias. São os primeiros, são os pioneiros. O que está a acontecer nestes despedimentos, vocês estão aqui a ver, vai acontecer de forma massiva na sociedade. E por isso é que é muito importante vocês entregarem algum tempo vosso, fazerem um investimento vosso em atualizar-vos, em investirem em vocês. Porque ao ritmo que isto está a acontecer, é muito fácil vocês, o vosso negócio, a vossa equipa, a vossa carreira, ser ultrapassada pelos acontecimentos. Okay? Deixei-vos aqui alguns livros que eu gosto. Estas são as versões inglesas. Eu depois vou-vos no e-mail deixar as versões portuguesas. Sigam-me aqui nas minhas redes. Eu publico frequentemente coisas sobre inteligência artificial. É um tema que me apaixona. Se tiverem dúvidas, estejam à vontade. Mandem-me um e-mail, mandem-me um WhatsApp. Eu tenho imenso gosto em vos ajudar nesse processo. E